Lembra quando você ficava ansioso para acompanhar o próximo lançamento do iPhone ou para acompanhar o próximo lançamento da Samsung e você ficava pensando, cara, o que eles vão melhorar? E aí eles vinham com aquela câmera de 100 vezes de não sei o que e com aquela atualização de software maravilhoso que você tinha total controle de multitarefas e fazer tudo? Tudo isso foi planejado por um cara lá atrás chamado Gordon Moore, quando ele escreveu a Lei de Moore, que ele preveu que os transitores de circuitos integrados dobrariam de tamanho a cada 18 e 24 meses por conta da nossa capacidade do avanço tecnológico. E desde então, se você olhar a linha do tempo de 65 até 2024, foi exatamente isso que aconteceu. Mas com o boom da inteligência artificial, a Lei de Moore ela deixou de existir completamente. Dá uma olhada aqui na minha tela. Isso aqui é a potência, né, a performance das placas de vídeo da NVIDIA. Olha o salto que ela deu de janeiro até junho de 2025. Se a gente pegar janeiro de 2024 até junho de 2025, ela deu um salto de 7 vezes. Se a gente pegar ainda e pesquisar na internet, não existe um dado específico nem nada, mas eu vi já previsões dizendo que até janeiro de 2026 ela ainda vai crescer 35 vezes. Tudo isso por conta da inteligência artificial. E esse boom que está acontecendo agora está criando muitas oportunidades, tanto criando novos mercados para que novas oportunidades surjam, como ela está transformando oportunidades de empresas grandes que já estavam acomodadas ali, fazendo com que tenha espaço em muitas bordas e muitos nichos para se empreender. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre essas oportunidades que eu acredito que a gente possa construir projetos inovadores, seja um micro SaaS, seja um SaaS, seja uma startup, tanto faz a nomenclatura, mas é uma oportunidade de você transformar aquela ideia abstrata em algo concreto e talvez começar aquela mudança que você tanto almeja. O vídeo de hoje está bem prático, com um exercício bem legal que eu vou trazer para vocês, de uma ferramenta que eu testei e que pode encurtar bastante o caminho de vocês, tá bom? Não perca o vídeo de hoje, pega o papel e a caneta e eu te vejo lá. Vamos falar sobre as grandes oportunidades. Eu falo brincando que a gente está vivendo no mercado do futuro agora, porque, olha só, tudo que a gente está vivendo, você já imaginou isso há 5 anos atrás, há 3 anos atrás? Cara, isso aqui é surreal, essa boom tecnológico que a gente está dando, ele é muito maluco, cara. E olha só, o que significa isso na prática? Significa que desde o lançamento da API, da OpenAI, milhões e milhões de novas empresas surgiram, que é o que a galera chama de wrappers, né? Que é a galera que pegou essa API dessa inteligência artificial, seja OpenAI, seja Cloud, tanto faz, e ele construiu um corpo em torno de uma funcionalidade específica ou em cima de prompts específicos. Esses wrappers, que basicamente significa empacotados, são empresas que nasceram, como o Lovable, por exemplo, que é um empacotado em cima do ChatGPT ou do Cloud, como o Cursor, como outras ferramentas também que foram nascendo com esses wrappers. A gente pode pegar um exemplo dessa aqui, ó, que é a ferramenta da Automáticos, que é de um membro da nossa comunidade de micro SaaS, que é o Thiago Costa. E ele nasceu como um wrapper, onde você pegava a API do ChatGPT e criava um conteúdo com SEO desde o primeiro dia. É óbvio que isso faz 2 anos atrás e agora já tem muito mais camadas tecnológicas em volta do seu produto. A beleza do wrapper é que ele começa dessa forma. Ele começa usando uma simples API, uma simples transformação de uma inteligência artificial, e você faz isso normalmente num fluxo no-code ainda, né? Então você usa lá uma esfera de N8N, Make, Zapier, e você consegue fazer automações usando APIs, e tudo isso permite você criar esses wrappers, né? Então essa é uma grande oportunidade de milhões de startups que estão surfando e surgindo nesse exato momento. E aí a gente também tem o outro lado da moeda, que é a reinvenção das grandes empresas. E olha só o que está acontecendo. Eu vou pegar de exemplo uma empresa chamada Intercom. O Intercom é uma empresa de suporte, ó. Deixa eu abrir o site deles aqui. Esse aqui é o Intercom. O Intercom ele tem 2 soluções. Ele tem uma solução chamada Intercom Suite e tem uma chamada FIM. A Intercom Suite, né, na verdade, é a ferramenta de helpdesk deles, que é a ferramenta que eles sempre tiveram. Na época, eles cobravam $39 por usuário, 49, sei lá. Mas eles tinham uma cobrança recorrente mensal. Com esse boom de inteligência artificial que deu, começou a surgir muita empresa de inteligência artificial focada em cobrar as empresas por resolução de problema resolvido. Então, quando você para e pensa, a grande proposta de valor, até então do software, era cobrar por número de usuários. Mas agora, com o lançamento da inteligência artificial e você tem os custos por tokens, as empresas tiveram que mudar os modelos de cobrança delas para cobrar por outra forma, porque cara, não faz sentido você dar inteligência artificial e ficar cobrando de um modelo que foi feito há 15, 20 anos atrás. Então o que a galera fez foi falar assim, não, peraí, eu vou começar a cobrar por sucesso, por tarefa resolvida. E aí começou a surgir muitos concorrentes do Intercom cobrando por tarefa resolvida. E o Intercom foi lá para combater e ele não perder essa posição de liderança no mercado de CS, ele lançou essa segunda ferramenta chamada FIM, que é basicamente uma AI, né, um agente, que você responde para você as coisas, né, como se fosse primeiro um nível
nível 1, digamos, e esse nível 1, ele responde e resolve X% dos problemas. E aí o Intercom cobra por 99 centavos. Opa, rápida pausa para falar do patrocinador do vídeo de hoje, porque sem ele esse vídeo não ia ser possível. Galera, quero apresentar para vocês o Crispy, que é essa ferramenta omnichannel aqui, maravilhosa, eu uso há mais de um ano, super recomendo. E eu quero falar sobre uma dor específica. Se você hoje precisa de um CRM e uma plataforma de e-mail marketing e uma plataforma, na verdade, que tenha tudo incluso, conexão com todas as redes sociais e fazer tudo, eu recomendo demais o Crispy que está aqui na sua tela. Ao criar uma conta no Crispy, vocês têm a possibilidade de ir aqui em campanhas e criar todas as campanhas que você quiser plugar. Tanto as campanhas automatizadas, como as campanhas on demand, que você pode enviar transacionalmente. Eu já disparei mais de 10 mil e-mails em 60 campanhas diferentes pelo Crispy e funciona maravilhosamente. O Crispy, ele é redondinho e ainda, além de ele plugar todas as respostas no único lugar, eu ainda plugo todas as minhas redes sociais e faço disparo por API do WhatsApp oficial também. Se você não conhece o Crispy e precisa de uma plataforma que tenha tudo integrado de uma única vez, eu recomendo eles sem pensar duas vezes, beleza? Então, de volta pro vídeo de hoje. Mas daí você para e pensa, cara, a partir do momento que o Intercom começou a trocar o modelo dele de cobrança por assento, onde ele tinha uma recorrência, previsibilidade e lançou um produto que você paga por sucesso, aconteceram duas grandes coisas. A primeira é que muitos clientes já da base deles que pagavam por um preço recorrente, começou a falar, poxa, talvez para mim faça mais sentido eu pagar por transação. E muitos novos clientes que entraram falaram, poxa, talvez de vez eu pagar um fixo recorrente, eu acho que eu prefiro pagar por transação. E o que acontece é que o Intercom ele teve que, vamos dizer, canibalizar um pedaço da empresa dele para ele lançar um próprio concorrente dele mesmo para ele poder crescer dentro desse mercado. E abrindo um parênteses, uma curiosidade, quer saber o que aconteceu? O Intercom dobrou de tamanho. Até não sei se ele dobrou de tamanho especificamente, porque eu não achei um dado específico sobre isso, mas eu vi que ele aumentou exponencialmente o seu crescimento lançando o FIM como um agente. Então a moral da história é que o Intercom ele é uma das milhares de empresas que estão passando por essa transformação digital no seu mercado por conta da inteligência artificial. E isso está fazendo com que essas empresas tenham que se canibalizar, tenham que se reinventar, tenham que cortar pedaços para fora dela para ela poder sobreviver no meio dessa revolução que a gente está passando agora. Então, a moral da história é que nem toda empresa vai ter a capacidade que o Intercom teve de se remanejar e de se reinventar. E muita empresa está ficando para trás e deixando muito espaço para concorrentes nichados entrarem com funcionalidades específicas. Então você, por exemplo, pega um CRM e um CRM horizontal que atende todos os mercados. O cara tem que ter 1 milhão de funcionalidades. Quando lança a inteligência artificial, começa a surgir um monte desses wrappers na camada de baixo e pegar vários pedacinhos de mercados desses grandes CRMs, desses grandes players. E esses caras, eles têm que se reinventar, senão eles vão ficar para trás e vão acabar morrendo. Então a moral da história é que tá existindo o nascimento desses grandes wrappers com essas oportunidades dessas APIs da inteligência artificial e automações. E do outro lado, tá por conta dessas transformações digitais surgindo muita oportunidade para as pequenas empresas também jogarem o jogo do gente grande. Então, galera, nós estamos vendo um momento maravilhoso para se empreender e se construir negócios, porque está surgindo muita oportunidade no mercado. Então, até alguns anos, quando a gente falava de automações e inteligência artificial, automações era muito conhecido como aquele se você fizer isso, então faça aquilo. Que é, por exemplo, Zapier ou Make, né? Então eram regras de negócios. Se você criar um evento na agenda, então enviar um convite por e-mail. Se você fazer tal coisa, então enviar tal coisa. Então, até então, era integrações e automações de processos. Hoje, quando você pega uma automação de processos e coloca uma camada de inteligência artificial, você consegue construir agentes inteligentes que conseguem criar ações e ter raciocínios muito incríveis. E esses agentes, eles se conectam a um banco de dados, se conectam a um front-end, que talvez nem precise de front-end, se conectam a usuários no WhatsApp, eles se conectam de várias formas e você pode criar várias ações para ele enviar, para ele ler, para ele interpretar, para ele traduzir. E é incrível, porque isso é um divisor de águas quando a gente pensa hoje em automações e inteligência artificial. Um exemplo disso é a criação do meu micro-SaaS, do My Group Metrics, que é esse aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. Então, o My Group Metrics ele é uma ferramenta para quem tem grupos de WhatsApp ou tem muitos grupos de WhatsApp e precisa de uma forma de enxergar os assuntos mais conversados, enxergar quem tá engajado, quem não tá, ranking de engajado, enfim. Ele é uma ferramenta integralmente feita em N8N usando automações, inteligência artificial e um front-end Bubble, um mero front-end para as pessoas interagindo com a ferramenta. Então esse meu micro SaaS, por exemplo, ele fatura 25 mil por mês. Porque eu acho que agora, nesse momento que a gente tá, existem grandes oportunidades para empreender e o ponto de partida para se começar a explorar, principalmente porque nós estamos no Brasil, se chama WhatsApp. Na minha visão, hoje,
você empreender com wrapper, né, com esse empacotado de uma API de uma inteligência artificial, ou você construir um negócio do zero, na minha visão, o melhor ponto de partida é você começar pelo WhatsApp. Porque eu vou dar para vocês as principais razões de que eu acho que a gente deve começar no WhatsApp. Primeiro, porque você tem um custo inicial muito baixo. Segundo, porque você não tem necessidade de instalar um novo aplicativo. Terceiro, porque você não tem uma curva de aprendizado para o usuário, ou seja, o usuário não tem que aprender, não tem que fazer nada, não tem que instalar nada, ele tem que interagir com um chat. Quarto, é que o produto é o mesmo canal de distribuição. O quinto é que dá para você testar um MVP em poucos dias. O sexto ponto é que você consegue conectar várias IAs e ele é perfeito para automações. O sétimo ponto é que ele é perfeito para validar uma proposta de valor com baixíssimo esforço. E o oitavo ponto, e último e não menos importante, é que ele te permite personalizar o atendimento dos seus clientes de uma forma muito simples, mesmo que seja B2B. E para quem já tem um negócio, um SaaS, um micro SaaS, e ainda não tem uma conexão com o WhatsApp, eu vou te passar 10 motivos do porquê eu acho que você deveria conectar o seu WhatsApp num bot com inteligência artificial. Primeiro, porque eu acho excelente para você criar novos nichos. Segundo, porque eu acho que dá para você criar um aha moment conectado no WhatsApp, então você acelera o processo de onboarding das pessoas. Terceiro, é que você melhora o tempo para valor, que é também conhecido como time to value, então consecutivamente você melhora a conversão do seu produto. Quarto, é que você pode criar sistemas complementares no seu WhatsApp para acelerar a geração de valor. No quinto, é que você pode enviar relatórios e métricas que possam gerar um coeficiente viral de compartilhamento. Então as pessoas recebem, por exemplo, um relatório do MGM toda semana e elas encaminham para uma galera e a gente cresce muito no boca a boca. Sexto ponto é que você pode unificar venda, suporte e educação, tudo no mesmo canal. Sétimo é que você pode criar um novo canal de distribuição para o seu negócio. Oitavo é que você pode integrar um CRM, um RP e um sistema de pagamento num único lugar. Nono é que você pode gerar dados valiosos sobre o comportamento dos seus usuários. E o décimo ponto, e o não menos importante, e na minha visão um dos mais importantes, para ser sincero, é que você consegue criar uma comunidade de evangelistas. Então você se aproxima dos seus clientes, monta um grupo no WhatsApp, coloca todo mundo lá dentro e você, parabéns, montou a sua primeira comunidade de negócios. Eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu usei para criar as minhas instâncias de bots no WhatsApp de uma forma muito simples. Então, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa técnica, eu não sou desenvolvedor. Então, para mim, entender como montar um banco de dados, como conectar as coisas, é às vezes meio complexo porque eu sou meio preguiçoso. Mas um membro da nossa comunidade, chamado Fred, ele é dono de uma empresa chamada Cloudify, que é um dos micro SaaS da nossa comunidade, que eu diria que não é mais tanto um micro SaaS. E aí ele me deu essa ferramenta para testar e eu gostei pra caramba, porque ela permite você criar tudo num único lugar de forma simplificada. Então você consegue plugar o N8N, a API Evolution, que é a API do WhatsApp que a gente usa, e o Supabase, que é um banco de dados. Tudo de forma simples, né? Então, já sendo direto ao ponto para vocês, quanto custa? Que é o que todo mundo quer saber, né? Então, cara, direto ao ponto, custa $9 por mês, mas eu fiz uma parceria com o Fred antes de soltar esse vídeo e o Fred conseguiu liberar um mês de graça para vocês testarem a ferramenta e eu vou deixar o cupom aqui na descrição e nos comentários, tá? Mas bom, uma vez que é bem simples o processo, você vem aqui e você cria uma conta. Depois que você cria uma conta, você vai cair aqui dentro do sistema deles. E aí você vai clicar aqui em nova infra e aí você vai colocar a infra que você quer escolher nos planos que a gente viu ali no site, né? Então a gente vem aqui e coloca escolher essa infra. No caso, eu já contratei uma infra, a minha infra é essa aqui, tá? Então eu contratei a Advance, beleza? Uma vez que você criou a sua infra, automaticamente você vai receber um e-mail, que nem esse aqui que eu recebi, onde você vai ter o seu password, as suas APIs, keys, você tem aqui todos esses dados aqui, tá? Eu vou mostrar esses dados, não tem problema aparecer aqui no vídeo, porque eu vou cancelar aquela infra e começar uma nova. Então esses dados todos aqui vão mudar, então não tem problema vocês deixar exposto esses dados aqui. Mas bom, uma vez que vocês fizerem isso, então qual que é o primeiro passo? Vocês vêm aqui e vocês colocam uma plataforma de N8N, que é onde você vai conectar a API da Evolution, onde você vai conectar o banco e tudo mais, né? Então você vem aqui e abre o N8N. Tá? Uma vez que você vem aqui, você vem em Create Credentials e você, basicamente, você tem que copiar as credenciais que veio aqui. Então vamos conectar agora o Postgres aqui, por exemplo, tá? Então você vem aqui em Credentials, adicionar a primeira credential e vou pegar aqui um Postgres. E basicamente o que você tem que fazer é só copiar esses dados aqui. Host, usuário, database name e o password. Vamos ver. Tcharam, pronto, conectado. Agora vamos conectar mais uma.
Vamos pegar aqui, a porta já tá, usuário default e o password. Testando. Aqui, ó, credencial criada com sucesso. Vamos ver, connection timeout. Bom, mas de qualquer forma ele deu aqui, eu acho que deu certo, ó. Então ele criou aqui e deu certinho, tá? Agora tem um ponto. Quando vocês clicam aqui em Create Credential de novo e digitar Evolution API, no caso meu tá aparecendo porque eu já instalei aqui antes, mas normalmente não vai aparecer, tá? Normalmente vai ficar tipo em branco aqui. Então o que vocês têm que fazer é basicamente entrar aqui embaixo em Settings e aí vocês vêm aqui em Community Nodes e aqui no caso, ó, tá esse node aqui, eu vou apagar ele. Então vocês vão ver aqui em Community Nodes e vai estar assim, que nem o meu aqui. Vocês vão aqui, ó, em Install a Community Node e aí vocês vêm aqui em Browse, e aí você digita o nome aqui que você quer, Evolution. No caso, ele já é o primeiro, ó. Já tá aqui, ó, N8N Nodes Evolution API. Então, basicamente, você só copia esse título aqui e você volta aqui e dá um paste, understand e instala. Tcharam! Simples assim, galera. E agora vocês têm tudo configurado. Então, basicamente, vocês já estão prontos para montar o bot no WhatsApp de vocês. Vocês já têm tudo pronto. Vocês já têm tudo configurado. Então, você vem aqui e começa a montar o seu workflow. Ah, mas Bruno, como eu monto esse workflow? Galera, tenho vídeos aqui embaixo ensinando a usar o N8N com agentes. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também para você dar uma olhada. É uma dessas variações que a gente tem de how to build, de como construir. E aí vocês podem aprender a montar o primeiro bot no WhatsApp com a gente de vocês. Uma vez que vocês pegarem as manhas no outro vídeo, vocês vão ver que é super fácil montar aqui um fluxo e aí vocês começam a montar o micro SaaS de vocês. E na minha visão, esse é o melhor caminho para vocês começarem um micro SaaS. Agora, deixa eu deixar uma última reflexão aqui. Para como você fazer para você evoluir. Então vamos dizer que você começou como um bot no WhatsApp, né? Então você começou lá, pegou, tipo, eu vou pegar que nem o exemplo do meu Group Metrics, né? O MGM. Você pegou lá, comecei lá, coloquei ele em 9 grupos, fiz ele em 2 dias, colocamos ele em 9 grupos, ele viralizou para 280 grupos e a gente foi entrevistando as pessoas, tentando vender ali com um PDF. Tipo, então você foi lá, começou por um bot no WhatsApp. Vamos supor que você foi fazendo vários testes e as pessoas vieram testando a ferramenta, elas foram gostando, dando feedbacks e aí você chegou, tipo, num lugar que você falou, entendi mais ou menos aqui a minha proposta de valor. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é refletir. Qual que é a dor que eu tô resolvendo? O problema da inteligência artificial é que você pode construir ferramentas muito genéricas. Então, você fala, eu resolvo isso, mas muitas vezes o que você tá falando isso são funcionalidades. Então, você primeiro tem que pensar qual que é a dor que você está resolvendo para as pessoas. No meu caso, do meu bot, do MGM, a dor que eu resolvia quando as pessoas... minha ferramenta, ela fazia resumos de grupos de WhatsApp. E a dor que eu resolvia fazendo resumo dos grupos de WhatsApp é que eu fazia com que as pessoas que estavam desengajadas por causa do alto volume de mensagens, elas voltassem para ler o resumo e se engajassem novamente com o grupo. Então a proposta de valor do MGM era ajudar os grupos a voltar a ter mais engajamento, ou seja, aumentar engajamento. Então a proposta de valor, ela tá sempre mesclada à sua dor, à dor do problema que você quer resolver. Então o primeiro passo é identifique a dor que você está resolvendo e tenha uma clareza absoluta de qual é o problema que você resolve, porque só assim você entende sua proposta de valor. A segunda parte é você fazer uma prototipagem do seu bot. Então você identificou a proposta de valor, você monta um fluxozinho do bot, monta a jornada para que a pessoa atinja a proposta de valor o mais rápido possível e você começa a fazer testes. Então você tem que prototipar o mais rápido possível. Nesse momento de prototipagem, eu começaria inclusive a cobrar as pessoas se você já tivesse uma proposta de valor clara. Mesmo que seja um valor ínfimo, assim, R$19, R$15, ou se é pro B2B, tanto faz, mas eu teria 10, 15 pessoas testando de graça, mas depois eu cobraria as pessoas para ver se você realmente acertou a proposta de valor. No caso do meu micro SaaS, o que a gente fez foi que a gente começou a cobrar R$39 para as pessoas para elas terem a ferramenta que fazia o resumo nos grupos para ela. O terceiro passo é você começar a fazer testes para ver se as pessoas realmente enxergam o valor e se são as pessoas certas. Então o MGM, por exemplo, é uma ferramenta muito horizontal. Resumos de grupos de WhatsApp. Cara, desde faculdades, infoprodutores, empresas, agências de marketing, todo mundo pode usar o MGM para um fim diferente. Só que eu precisava descobrir quem que era meu público-alvo e qual era a minha proposta de valor. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desligar a minha ferramenta de clientes que usavam gratuita, né? Então, a gente tinha, vamos supor, 300 clientes. Eu desligava em grupos de 50 todos os dias para ver qual desses clientes levantava a mão e falavam, poxa, eu queria muito a ferramenta, ela tá fazendo muita falta. E eu falava, pô, vem cá, vamos tomar um café. Por que você tá precisando da ferramenta? Por que ela tá fazendo tanta falta para você? Quem é você? Por que você tá usando ela? Como você usa ela? Como você fazia para resolver esse problema antes de me conhecer?
acontecer. Então eu aprofundo bastante para entender se aquele é meu público-alvo e se a proposta de valor, que é a dor que eu identifiquei, realmente faz sentido. Uma vez que você refina esse público-alvo, você inicia a sua primeira versão do seu dashboard, né? Então você entendeu, por exemplo, eu entendi que engajamento era a minha primeira proposta de valor do MGM. Então a gente foi lá e montou um dashboard em Bubble, que hoje você pode fazer em Lovable, pode fazer de qualquer jeito, mas a gente montou uma primeira versão baseada em 3 grandes funcionalidades, que era mostrar o engajamento dos membros, quem estava engajado, quem não estava engajado, mostrar uma estatística de engajamento, então estatisticamente falando, quantos por cento daqueles membros estão ativos, mandaram mensagem, não mandaram, quem está ativo, quem não está ativo, e dar uma visualização. E a terceira é falar quais são os tópicos mais conversados, então do que as pessoas estão conversando no grupo. Então essas 3 funcionalidades, elas foram necessárias porque a gente entendeu o problema, entendeu a proposta de valor, e aí a gente montou um dashboard para a gente conectar o bot que estava lá na frente, nos grupos, com o dashboard que gerava valor para os clientes. E dessa forma a gente saiu de um BaaS, né, de um Bot as a Service, para um SaaS, né, um Software as a Service. Então galera, a moral da história é que nós estamos nesse momento muito bom para se empreender, para se construir coisas. Existem ferramentas que otimizam todo esse processo de você ir lá construir um bot no WhatsApp, sem você se preocupar, sem você ser uma pessoa técnica. Existem ferramentas para você montar o dashboard como Lovable, como Base 44, como várias outras ferramentas. Existem todos os meios para vocês testarem. Então não tem mais essa de tipo, tenho uma ideia, não sei de onde começar, não sei o que fazer. Começa fazendo um bot no WhatsApp. Qualquer ideia que você tiver que tenha inteligência artificial, comece pelo WhatsApp e você vai ver os benefícios que é de você começar a empreender de uma forma muito simples, nichada, atendendo um perfil de um grupo específico. Beleza? Tô torcendo muito por você. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se você curtiu o vídeo. E a gente se vê no próximo. Até mais.